Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando o programa Intercampus. Você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. O Centro de Línguas da Regional Goiânia da Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas até o dia 6 de fevereiro, próxima quarta-feira, aos testes para exame de nível. Estes testes serão realizados na quinta-feira, dia 7, para as turmas de inglês 2 e 3, e no dia 8, sexta-feira, para as turmas de inglês 4, 5, 6 e 7, e também para todas as demais turmas de alemão, espanhol, francês e italiano. Os interessados podem se inscrever presencialmente na Secretaria do Programa, no campus Samambaia, ou pelo site do Centro de Línguas da UFG. Para o curso de inglês para iniciantes, o nível 1, foi realizado o sorteio de vagas na semana passada. Podem participar dos cursos de inglês, francês, italiano, alemão, espanhol ou mandarim pessoas maiores de 16 anos. As matrículas acontecem na semana que vem para alunos veteranos e novatos, conforme cronograma disponível no site do Centro de Línguas da UFG. As aulas começam no dia 9 de março. Pelo semestre de aulas é cobrado o valor de R$ 470 para a comunidade em geral e de R$ 375 para aqueles que possuem vínculo com a UFG. Há ainda desconto para quem estuda uma segunda língua. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A jornalista Ana Carolina já está na linha do Intercampus para falar com a gente sobre vagas remanescentes no processo seletivo da UEG. Não é isso, Ana? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana Flávia. Tudo bem? Bom dia, ouvinte do Intercampus. Hoje eu vou comentar sobre as principais notícias da semana na UEG. Hoje é o último dia para a manifestação de interesse dos candidatos do processo seletivo 2019/1 e SAS 2016/3, para permanecerem na lista de excedentes do processo. A Pró-Reitoria de Graduação fará a nova classificação apenas para os candidatos que tenham manifestado esse desejo de continuar na lista, que será realizada na segunda chamada e nas chamadas subsequentes. E para fazer essa manifestação, basta acessar o site www.prg.eg.br e preencher o cadastro. Um aluno egresso do curso de Cinema e Audiovisual da UEG venceu a 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes com longa-metragem Vermelha. Getúlio Ribeiro recebeu o troféu Barroco, premiação, que é a premiação principal do festival, e vários prêmios de parceiros. Vermelho, então, conta a história de dois homens que vão até uma fazenda no meio do cerrado goiano extrair e exportar uma raiz atingida por um raio. A Mostra de Cinema de Tiradentes é um dos principais festivais de cinema do país. E outra conquista para a comunidade da UEG foi a primeira titulação do doutorado da instituição. Câmara Machado defendeu a tese sobre o potencial biotecnológico do caju arbóreo do Cerrado. A defesa da aluna foi realizada a partir do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, o RENAC, e mostra o avanço da universidade em termos de pesquisa, que tem hoje 2 programas de doutorado, que também tem mestrado. E por hoje é isso mesmo. E até a próxima semana, Ana Flávia. Tá certo, Ana Carolina. Muito obrigada por suas informações aí da Universidade Estadual de Goiás. E até a próxima segunda-feira. Até. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 9. Estamos apresentando Intercampus.
Na busca pela qualificação, atualmente as mulheres são maioria nas cadeiras de formação acadêmica, do ensino médio à pós-graduação. Como docentes e pesquisadoras, elas estão presentes em todas as áreas do conhecimento. Algumas se destacam liderando grupos de investigação científica ou na gestão de cargos administrativos, o que vem contribuindo, para a mudança aí de paradigmas em relação à competência feminina. Em conversa que nós vamos ouvir agora, a professora da Faculdade de Farmácia, Marise Campos Valadares, fala sobre os desafios da mulher que faz ciência. Com formação voltada para a toxicologia, Marise tem se destacado pelo desenvolvimento de metodologias e avaliações de modelos que isentam o uso de animais em experimentos científicos. A condução da entrevista é da jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir. Professora Marise, muito obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Eu tenho muito interesse em falar o que a gente faz aqui na universidade para que todo mundo e a sociedade possa conhecer um pouquinho mais. Professora, como tem sido a sua trajetória como cientista, como mulher cientista? Bom, eu cheguei aqui na UFG já há 15, 16 anos e tanto o processo de ingressar na pós-graduação, quanto o processo de ingressar na carreira universitária e aí poder exercer a profissão de cientista, ela é muito quantificada objetivamente. Então, eu não consegui distinguir diferenças de gênero como mulher nesses processos. Então, falar da trajetória científica nesses critérios subjetivos, eu acredito que são todos iguais. O que nós observamos aí como mulher e analisando as posições de maior destaque, de maior prestígio, a gente observa que tem um predomínio muito maior de homens. Então, para uma mulher ter destaque, uma mulher ocupar uma posição de representatividade da sua categoria, aparentemente ela precisa de fazer mais, de produzir mais do que talvez um cientista homem. Certo. Quais são os principais desafios das mulheres cientistas, na sua opinião? Eu acho que a gente tem avançado bastante, A gente tem conseguido trazer muito para a ciência, todas as mulheres. Eu sou da área da farmácia, então nós temos quase 130 mil farmacêuticos no Brasil e 70% desses farmacêuticos são mulheres. Então eu observo muito que a gente está muito presente nos laboratórios de pesquisa, muito mais presente, em todas as atividades relacionadas à pesquisa, a mulher está. Mas, aquilo que eu comentei anteriormente, as posições de destaque, nós somos 70% do número de farmacêuticos, mas as posições de maior prestígio, de representatividade da categoria, como os CRF, CFF, majoritariamente são masculinos. Então, a gente avançou muito, a gente produz muito, nós estamos em todos os setores, todas as áreas, mas talvez a gente não tenha esse prestígio tão como historicamente numa sociedade machista que a gente viveu, cultura machista, a gente vê uma maior presença masculina. A senhora vê isso como um reflexo do que ocorre na sociedade? Não tem nada assim específico do meio acadêmico? Eu vejo isso mais como um reflexo do que acontece na sociedade. Tudo que acontece na sociedade também acontece no meio acadêmico. A gente tem machismo no meio acadêmico, mas do ponto de vista dos critérios aos quais você se submete, da sua carreira, da sua forma como você é avaliada como cientista, eu não consigo identificar diferença. Mas quando você é submetido a alguns critérios subjetivos, inclusive as mulheres tendem a escolher mais homens por ter vivido numa cultura machista. Agora vamos às peculiaridades femininas na ciência. O trabalho científico é um trabalho de investigação, de estudo, de curiosidade, que envolve muita sensibilidade, dedicação, criatividade, A senhora acha que as mulheres estão à frente nisso aí? Elas têm uma vantagem em relação aos homens? Eu acho que a mulher ela é capacitada para exercer em qualquer área do mundo da ciência. Então, a gente tem capacidades iguais. O que eu observo é que são peculiaridades das pessoas de fazer uma escolha ou outra, mas não relacionada à capacidade de exercer qualquer tipo de função. Então, eu acho que são as escolhas que a gente faz, são mais relacionadas às nossas aptidões como indivíduos e não muito relacionadas a gênero. Em relação aos salários no meio científico, a gente sabe que no mundo da iniciativa privada, há discrepâncias salariais entre homens e mulheres que exercem o mesmo cargo, chegando a 23%. No meio científico, a senhora nota isso também, que existe isso ou não? Olha, o que eu observo, eu estou num ambiente muito protegido.
É diferente de uma mulher que está fazendo ciência num ambiente, numa instituição privada. Isso realmente é muito mais mensurado, essa discrepância. Como isso é um ambiente mais protegido, como o salário, existem umas categorias que são iguais, então você vai escalonando a sua carreira e você vai subindo de categoria e, consequentemente, um escalonamento de salário. Então, não existe essa diferença de salário no meio onde eu vivo, porque ele é mais regulado do que o meio da iniciativa privada. Então, eu estou na instituição pública federal que passa por processos mais regulados, mas, de novo, as posições de maior prestígio na universidade, historicamente, foram ocupadas por homens. Né? A gente vê nosso histórico de reitores, o predomínio masculino é muito maior, é maciço, né? Ou o histórico de pró-reitores também. E quando você ocupa uma posição maior, de maior prestígio, consequentemente você ganha mais. Se você for pensar que prestígio é importante sim, porque também proporciona ganhar um salário melhor. Então a gente tem uma certa desigualdade nesse aspecto. E quando uma mulher ocupa uma posição mais privilegiada de chefia, coordenação, em sua opinião, isso é normal ou ela tem que se desdobrar para provar que ela é capaz, que ela é competente? Essas posições, geralmente, elas são feitas, são escolhas, né? Geralmente nós temos pesquisadores com perfis, mas um é escolhido. E quando esse um é escolhido, é porque ele tem mais prestígio, né? Então, a mulher, para ela ter tanto prestígio como outros pesquisadores de outro gênero, ela tem sim que se destacar muito mais, ela tem que produzir muito mais. De novo, a gente vive numa sociedade machista, a gente tem que provar muito mais que a gente é capaz. Eu quando entrei na universidade, que ganhei o meu primeiro projeto financiado pelo CNPq, eu escutei de colegas que agora sim, eu demonstrei que eu não era só uma mulher bonita, eu era uma mulher que tinha inteligência. Então existe sim esse machismo, porque nós vivemos uma sociedade machista, culturalmente machista, e o machismo, ele não é só exclusivamente do homem, as mulheres também são machistas. Elas acreditam, porque foram criadas algumas, né, ainda acreditam que talvez um homem exerça melhor uma posição. E as mulheres são maioria nos bancos de formação, né, seja no nível médio, nível técnico, como nível superior, elas têm sido maioria, né? As mulheres, elas na minha área, farmácia, elas são 70%, mas elas não ocupam proporcionalmente posições de destaque desses 70%. Eu participei de uma aula aula da saudade essa semana, onde só tinha mulheres farmacêuticas. Então, as mulheres, elas são muito mais presentes em número. Os estudos mostram que elas se esforçam mais e que elas se preocupam muito mais com a sua formação. Mas, em algumas áreas, não tem o mesmo prestígio que os homens. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de destacar dentro desse tema? Olha, o que eu acho interessante falar sobre isso é que, apesar de que a gente ainda consegue identificar todo esse cenário, né, com relação ao prestígio ou a necessidade, a demanda que a mulher tem de fazer mais, a notícia boa é que isso tem mudado muito. Eu fiquei muito feliz, 2 semanas atrás, de ver que a chefe editorial da revista científica de maior prestígio mundial hoje, a Nature, pela primeira vez é ocupada por uma mulher. Então, a sociedade está mudando, né? A gente tem tido avanços, mas eu acho que avançar muito mais, aí ter mais consciência de que a gente precisa de fato avançar, e mulheres em situações mais privilegiadas, mais protegidas, elas precisam despertar esse desejo de mudança nessas outras mulheres que não estão tão protegidas. Bom, nós agradecemos, professora Marise, por sua participação aqui na Rádio Universitária e sucesso aí nos seus trabalhos. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho desse panorama da mulher na ciência. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da história da música. Sala de Concertos, um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Amigos da Rádio Universitária, eu sou João Sobreira e convido vocês para o encontro com o melhor da Jovem Guarda, todos os domingos, a partir das 13 horas.
Jovens Tardes de Domingo, com produção de Sebastião Rodrigues Cruz. Anote aí, todo domingo, à 13h, aqui na Universitária Goiânia. Voltamos a apresentar Intercampus. Você acredita em aquecimento global? Acha que ele está acontecendo? A repórter estagiária da Rádio Universitária, Laura Schaud, conversou com o professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA, sobre as causas aí e consequências das mudanças climáticas, para o ser humano e também para o meio ambiente. Nessa primeira parte da conversa que a gente ouve agora, o professor detalhou, entre outros assuntos, a atuação quanto à preservação ambiental e também falou sobre a manutenção dos Estados Unidos no Acordo de Paris, um tratado aí que tem como objetivo a redução na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Vamos ouvir a conversa. O termo mudança climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Para nos contar mais sobre mudanças climáticas, o professor nos cursos de Geografia e Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA da UFG, professor Manuel Eduardo Ferreira, conversa com a gente por telefone. Olá, professor Manuel, obrigada por aceitar nosso convite. À disposição, obrigado pelo convite. Para começarmos, eu queria saber qual que é a realidade climática atual do Brasil. Se nós estamos andando para uma vida melhor ou agravando a situação que a gente já tem. Bom, Laura, há indícios, de que estejamos caminhando para uma situação climática pouco adversa, daquela que a gente havia se acostumado aí na última década. Há indícios que o clima ele tem sofrido pequenas alterações em algumas localidades do país, E a gente pode citar, por exemplo, algumas localidades que, com o bioma cerrado, alguns estados que compõem essa região têm demonstrado pequenas variações climáticas. Essas variações elas são percebidas, com temperaturas máximas, que passam daquela média que a gente estava já acostumado, mínimas também, às vezes alteradas, precipitação, chuva, as médias, dos índices mínimos e máximos também com certas alterações, Então, há sim vários estudos, na verdade, que já indicam algumas mudanças, Aqui no estado de Goiás, por exemplo, isso também já tem sido acompanhado por alguns especialistas. Desde o ano passado, o governo norte-americano e o brasileiro estão afirmando que vão deixar o Acordo de Paris. Qual que seria o impacto se eles realmente saírem do acordo? Olha, essa agenda, vamos dizer, voltada para ações que mitigam, ou seja, que tentam amenizar as mudanças climáticas, tentam evitar, por exemplo, que a temperatura no globo alcance um aumento de 2 graus centígrados, por exemplo, ainda nesse século. Medidas como essas, que podem não ter volta, podem desencadear fenômenos. Essa ação, em especial, do governo Trump e acompanhado do governo brasileiro, que ainda não se confirmou se isso vai acontecer, ela é negativa, num cenário global, eu diria primeiro, porque ele pode realmente desestimular outros países que estão engajados com compromissos, para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Tem vários programas ambientais em ação, no momento no Brasil, por exemplo, programas ambientais para redução de desmatamentos, controle de queimadas. Nos Estados Unidos também, por exemplo, a redução do uso de combustíveis fósseis, emissões de gases poluentes por conta de automóveis, indústrias, etc. Então, essa saída, desse grupo de países,
por exemplo, que se firmou nessa conferência do clima em Paris, ele acaba sendo assim, vai contrário, né, a um momento que acho que a maioria dos países já percebem que precisam tomar iniciativas para evitar uma catástrofe ambiental em nível mundial, né? E essas catástrofes, elas acontecem de forma diferente em cada país, né? Dependendo do clima, da região e também do preparo socioeconômico daquele país para enfrentar essas mudanças. Então, os Estados Unidos é um país bastante desenvolvido, né? E ainda assim vem sofrendo com as mudanças climáticas. Agora há pouco enfrentou uma temperatura agora no seu inverno, né? Bastante abaixo, né? Com temperaturas muito abaixo daquelas médias registradas, né? Que eles estavam acostumados. E isso causou, inclusive, mortes naquele país e secas, às vezes, ou ondas de calor também muito intensas no verão. E isso também acontece em outros países, mas eles estão bastante preparados, né? Digamos, tem uma estrutura. E talvez o Brasil não tenha essa estrutura, por exemplo, para acomodar essas mudanças climáticas no semiárido, né? Ou na Amazônia, né? Em algumas outras áreas, por exemplo, onde se tem um agronegócio forte. Então, eu vejo como negativo, né, essa posição, porque a tendência é que você se engaje cada vez mais em programas que combatam o aquecimento global, combatam as emissões de gases de efeito estufa, enfim, programas que voltem para esse olhar mais afinado, né, com o meio ambiente. Bom, e tem uma questão, eu sempre coloco, né, para meus alunos, né, para pesquisadores, etc., eu vejo uma questão também muito clara, que essas posturas muito contrárias, né, muito radicais, de ser totalmente contra, né, eu não vejo como um ponto positivo, porque quando você implementa medidas e políticas em prol do meio ambiente, você não necessariamente precisa acreditar que, por exemplo, o desmatamento causa aquecimento, né, ou causa redução de chuvas, ou, né, enfim, causa variações climáticas. Você não precisa necessariamente acreditar nisso. Mas quando você implementa essas políticas, você está melhorando a vida dos seus habitantes, dos seus cidadãos. Ou seja, você está trazendo práticas que são muito benéficas para a vida em sociedade, trazem maior equidade entre os habitantes de uma região. Ou seja, você quer tirar pessoas que estão vivendo em situações de pobreza, quer implementar políticas que favoreçam uma qualidade da água, quer implementar políticas que favoreçam um ar mais limpo, quer implementar políticas que protejam o solo, por exemplo, ou ou a sua recarga, né? Favoreça o reflorestamento ou a manutenção de florestas, de áreas de vegetação nativa. Ou seja, tudo que você faz em prol do meio ambiente, você tem um retorno muito positivo para a sociedade. Então, eu vejo, na verdade, o governo brasileiro, se ele se posicionar contrário a essas políticas ambientais, ele está indo na contramão, não apenas de aceitar, de concordar com a ciência, né, que aponta para essas mudanças climáticas. Eu vejo que ele está indo na contramão de programas ambientais que favorecem o país. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um país líder em exportação de alimentos. E ele, ou seja, um agronegócio muito desenvolvido. Se ele não se posicionar positivamente nessa agenda de redução de emissões de gases de efeito estufa, redução de desmatamentos, maior controle de queimadas, um maior gerenciamento da sua área agrícola, por exemplo, ele vai sofrer sanções econômicas, né, comerciais, de países que estão engajados. E isso, na verdade, não é nada bom para a nossa economia, para a nossa balança comercial. Então, essas posições muito radicais, que eu vejo, elas eram prometidas na campanha do governo Trump, nos Estados Unidos, elas estão sendo seguidas de uma maneira um pouco, enfim, pouco elaborada, com pouco raciocínio,
pelo governo brasileiro, às vezes por uma questão ideológica também, né? Uma questão de vincular meio ambiente e proteção ambiental com uma ideologia de esquerda, ou, né, enfim, algo burocrático, algo que emperra a economia, né, fiscalização, né, que favorece somente a fiscalização e burocracias, mas na verdade não está sendo muito bem articulado, muito bem raciocinado. Então aquela decisão não bem pensada, porque um governo mais forte, no qual ele tem uma vamos dizer assim, uma ascendência, né, sobre essa política, sobre o atual governo, ele acaba seguindo aquilo sem pensar. Então, acho que o Brasil é muito negativo. Por exemplo, os Estados Unidos é uma economia muito forte, tem muita tecnologia, né, e é um país bastante desenvolvido, ele pode contornar essas políticas equivocadas do seu governo, do seu presidente. Acho que nós não temos toda essa margem de negociação ou de contorno, né? Nós temos, às vezes, que valorizar o meio ambiente, porque esse é um ativo que nós temos de graça, né? Nós somos bastante favorecidos pela natureza, né? O país que tem a maior biodiversidade do mundo, as maiores reservas de água, áreas cultiváveis enormes, um clima ameno, né? Um clima praticamente estável durante todo o ano. Nós não temos nenhuma diversidade climática, a gente pode dizer assim. É um país que precisa valorizar realmente todo esse ativo ambiental. Amanhã a gente vai conferir, né, mais uma parte aí, então, dessa conversa que a repórter estagiária Laura Chaldi manteve aí com o professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, o IESA, sobre as consequências das mudanças climáticas. Vamos agora a uma última informação aqui no Intercampus. Hoje, dia 4 de fevereiro, é o último dia para alunos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, fazer a matrícula nas instituições de ensino. Os estudantes precisam checar os horários e locais de atendimento definidos pelas instituições em edital próprio. Para os estudantes que não foram aprovados, termina nesta terça-feira, dia 5, o prazo de inscrição na lista de espera na página do SISU. Os alunos serão convocados pelas próprias universidades a partir da próxima quinta-feira, dia 7. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Aqueles alunos que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, podem participar da lista de espera do programa até o dia 5 de fevereiro. Os interessados devem fazer a adesão no site sisu.mec.gov.br. Na página virtual, os alunos vão poder entrar na lista de espera para a primeira ou para a segunda opção de curso feita no ato da inscrição. Os alunos desta lista vão ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. Nesta edição, o SISU oferece mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, foram mais de 1.800.000 pessoas inscritas no programa. Reportagem Cíntia Moreira. Na UFG, o candidato aí que se inscrever na lista de espera deve ainda manifestar interesse nas próximas chamadas a serem realizadas pela universidade. Essa manifestação de interesse deve acontecer entre os dias 7 e 12 de fevereiro. A primeira chamada da lista de espera será divulgada pela UFG no dia 13 de fevereiro. Uma segunda chamada está prevista para o dia 18 de fevereiro. O cronograma e edital do SISU 2019 estão disponíveis no site sisu.fg.br. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.